Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Mar de Canaveses, para aqueles que não são de cá. E aos que são de cá, muito obrigado mais uma vez por demonstrarem a força da Aliança Democrática no nosso município, rumo às eleições do próximo dia 10 de março. E quem passar no restaurante e olhar, há de pensar que nós estamos num jantar-comício, até porque foi assim que nós o anunciamos, mas nós que estamos cá dentro sabemos bem que isto não é um jantar-comício. Pela hora adiantada, estamos a pouco tempo da meia-noite, onde começará oficialmente o período de campanha eleitoral nestas eleições legislativas. E por isso nós sabemos que estamos hoje aqui numa reunião de trabalho, numa reunião de campanha, e as pessoas que estão aqui sabem bem disso, e é a elas que eu quero agradecer mais uma vez por estarem cá hoje. Não há folha de presenças nesta reunião, mas as presenças merecem ser registadas. E nós aqui no Marco, terra ancestral da pedra, registamos as coisas na pedra porque temos memória e porque sabemos também que a memória é fundamental num povo, num país, porque um país sem memória é um país sem futuro. E nós aqui no Mar de Canaveses temos memória e usamos a memória para preparar o futuro. Eu quero começar por cumprimentar o líder desta candidatura no Círculo Eleitoral do Porto, Dr. Miguel Guimarães, e usar a minha memória para nos ajudar. Bem-vindo ao Mar de Canaveses, Dr. Miguel Guimarães, e permita-me que use da minha memória para falar um pouco deste homem que lidera a candidatura no Círculo Eleitoral do Porto. Conheço o Dr. Miguel Guimarães há mais ou menos 10 anos, 8 para ser preciso, e tive o primeiro contacto com este homem quando me ligou, era eu presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, e disse-me: Francisco, eu quero apresentar a minha candidatura à Ordem dos Médicos na faculdade. No Salão de Alunos, para quem não sabe, é um local onde há matrecos, ping-pong, bilhar, onde nós, estudantes de Medicina, também não sei se sabem, temos algumas pausas para o convívio. E o Dr. Miguel Guimarães foi um desses estudantes nesse salão e disse: eu quero lançar aqui a minha candidatura. Eu respondi-lhe: Dr. Miguel Guimarães, esteja à vontade, esta é a sua casa, mas não vai caber aqui toda a gente. E fomos para a aula magna e foi lá que foi lançada a candidatura à Ordem dos Médicos. E eu sou obrigado a deixar um esclarecimento sobre o feedback que vamos recebendo sobre este homem que nos lidera. O feedback de quem está cá dentro, positivo, um entusiasmo generalizado por todos os municípios com este homem que aceitou, enquanto independente, liderar a nossa candidatura no segundo círculo eleitoral maior do país e onde muito reside a vitória da Aliança Democrática no próximo dia 10 de março. E este homem, como dizia, tem um feedback positivo de quem está cá dentro e um feedback negativo de quem está do lado oposto. São dois feedbacks ótimos para nós. Quem está cá dentro acha fantástico este candidato e quem está nos adversários acha que é um péssimo candidato. Maravilha, estamos todos entendidos. E eu digo um aspecto que eu acho que é muito relevante quando se questiona o facto deste homem ser um independente, idóneo, competente, rigoroso e empenhado à causa pública, quando nessa mesma eleição que vos conto foi candidato com adversários. Teve um outro adversário com menos notoriedade, mas havia um adversário, o principal adversário, que é um senhor, que é um colega nosso, que eu respeito imensamente, um grande profissional, mas que é militante do Partido Socialista, um distinto militante do Partido Socialista, era à data, é agora, e teve o empenho do Partido Socialista nessa eleição. Falo-vos do atual mandatário da candidatura de Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista a nível nacional, o Dr. Álvaro Beleza, mais uma vez, um grande profissional, mas que nessa eleição teve um azar, porque se deparou com o Dr. Miguel Guimarães como seu adversário. E eu digo-vos que o Dr. Miguel Guimarães entrou nessa campanha como está a entrar nesta. A 200%. No contacto de proximidade. Foi a todos os hospitais, a praticamente todos os centros de saúde, falar com os colegas, fossem em grandes centros hospitalares, fossem em centros de saúde nos sítios mais remotos do norte do país. E isso
justificou e significou uma vitória, como sabemos, é o nosso ex-bastonário da Ordem dos Médicos, mas uma vitória expressiva que teve a nível nacional 73% dos votos relativamente aos seus adversários. É uma vitória esmagadora. Foi uma avada na Ordem dos Médicos. Mas a nós, que estamos aqui no Círculo Eleitoral do Porto, no Distrito do Porto, eu me confidencio, mas tenho muito orgulho de dizer que neste distrito, no seu distrito, onde é agora candidato, teve 88% dos votos dos médicos e, portanto, sei que a fasquia está alta, que o Dr. Miguel Guimarães já disse que quer eleger diretamente 17 deputados, mas eu acho que nós teremos 88% das eleições e elegemos 35 deputados e acho que podemos ambicionar uma maioria absoluta. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Quero cumprimentar também o nosso convidado especial, Dr. Marco António Costa. Foi vice-presidente do PSD Nacional, presidente da distrital do PSD. Muito obrigado. Sei que é um amigo do Marco Canaveses, foi secretário de Estado no governo do Pedro Passos Coelho e é um grande orgulho estar aqui hoje. E quando ouvir nós, de forma muito entusiástica, falarmos do Marco, sinta que é também para si, porque é um orgulho muito grande tê-lo cá hoje, no Marco Canaveses. Pode algum desse entusiasmo acreditar que também é pela sua presença. Quero cumprimentar naturalmente os dirigentes dos partidos que consagram esta Aliança Democrática, os dirigentes do PSD, o Sérgio Humberto, o nosso presidente, o meu presidente da distrital do PSD Porto. Muito obrigado por estar cá hoje. Quero cumprimentar também os dirigentes do CDS-PP, aqui na mesa principal representados pelo Dr. Monteiro da Rocha, um histórico CDS, presidente da Assembleia Municipal de Marco Canaveses durante muitos anos. Muito obrigado por estar cá hoje. Quero cumprimentar também todos os presentes de conselhias do PSD e do CDS. Temos aqui presentes de conselhia de Gaia, Lousada, Penafiel, Baião, Amarante. E é como eu vos digo, isto é uma reunião de trabalho, é uma reunião de campanha. Não é um jantar como isso, porque eu acredito que todos nós vamos votar a Aliança Democrática. Mas é uma reunião de campanha, uma reunião de trabalho. E é por isso que temos cá também deputados, candidatos a deputados, que eu cumprimento por estarem cá hoje. Quero cumprimentar a direção de campanha, o Tiago Sá Carneiro, o mandatário financeiro, o mandatário jurídico. Estou a cumprimentá-los porque são muito importantes, mas também porque justificam aquilo que eu estou a dizer. Isto é uma reunião de campanha, está cá toda a gente. Estamos a 2 horas de começar a campanha oficialmente e reunimos aqui no Marco de Canaveses para entrar nesta campanha com o pé direito rumo às eleições do dia 10. Depois de cumprimentar os nossos convidados, aqui no Marco sabemos, pelo menos tentamos bem receber, cumprimentar os da casa, os marcoenses, e quero cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Manuel Moreira, que foi nosso Presidente de Câmara aqui no Marco de Canaveses durante 12 anos. Muito obrigado. Não digo que está de volta, porque sempre esteve aqui no Marco de Canaveses e, portanto, muito obrigado por estar cá hoje também. Cumprimento a espinha dorsal do nosso partido, no Marco de Canaveses, os nossos presidentes de junta, o Sr. Domingos Neves, a Maria José Cerqueira, o Eduardo Silva e o Fernando Monteiro. Muito obrigado. Sem vocês era impossível acreditar nas vitórias que vamos ter daqui para a frente no Marco de Canaveses. Quero cumprimentar também um carinho muito especial, que a mim me diz muito e que mexe muito comigo, que são os candidatos às eleições de 2021 e que são hoje nossos autarcas e continuam aqui. Muitos deles vieram pela primeira vez para a coligação PSD-CDS e muitos deles estão hoje aqui também. O Natalino, o Quinzé, o André, o Rui Nogueira. Muito obrigado a todos por continuarem connosco a acreditar que vamos vencer eleições. Cumprimento os deputados municipais, as pessoas líderes das bancadas parlamentares do PS e do CDS, do Vítor Gonçalo, da Sandra Teixeira, mais uma vez dirigentes conselheiros do PSD, do CDS, companheiro Luís Valles aqui connosco, também ex-presidente da Conselhia do PSD, presidente da mesa do plenário. Muito obrigado por estares mais uma vez aqui connosco. Cumprimentar a juventude, a JSD, a JP, Sofia Loureiro, Sara Moreira. A juventude demonstra que nós temos uma responsabilidade muito grande em reconquistar o voto dos mais novos. Temos feito esse trabalho paulatinamente e acredito que nós possamos, nas juventudes partidárias, ter aqui uma grande alavanca para as eleições dia 10. Finalmente, militantes, simpatizantes, marcoenses, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado a todos. Sintam-se cumprimentados para poupar tempo aos que me sucedem nos cumprimentos. Portanto, fique esta nota para avançarmos. E quero voltar à memória, como disse no início da minha intervenção. Os marcoenses têm memória, registam as coisas na pedra. Os marcoenses têm memória e conhecem muito bem Luís Montenegro, o nosso líder da Aliança Democrática. Conhecem-no bem
E Luís Montenegro conhece-nos bem, considera-nos e confia em nós aqui no Marco de Canaveses. E falo há muitos anos atrás. Luís Montenegro tem passado várias vezes pelo Mar de Canaveses, desde tomadas de posse. Eu recordo-me, há mais de 10 anos, na tomada de posse do Paulo Ricardo, em Vila Boa do Bispo, veio cá, à data enquanto líder parlamentar do PSD, com Hugo Soares, à data presidente da JSD, mas veio cá também para conviver com os munícipes. Tantas vezes veio ao Castelinho, à festa do imigrante. Não foi em ação de campanha, não foi em ações do partido, foi porque gosta de cá vir. Luís Montenegro esteve aqui há pouco mais de um ano, na tomada de posse da Conselhia do PSD, e teve, em outubro do ano passado, em Alpendurada, Várzea e Torrão, também junto dos empresários, e por isso é o tempo de nós devolvermos a confiança que Luís Montenegro sempre, ao longo destes anos, manteve com o Mar de Canaveses. E nós acreditamos sempre, e estamos agora a trabalhar mais do que nunca, e vamos, no dia 10, votar e vencer para fazer de Luís Montenegro o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. E eu vou tentar, sinteticamente, demonstrar porque e como é que nós, no Mar de Canaveses, estamos prontos, preparados e, mais do que isso, temos experiência em combater o líder do Partido Socialista, que é o Pedro Nuno Santos. Nós temos alguma bagagem nisto, que é o nosso combate àquela que é a pior expressão do socialismo, a forma mais nefasta de governar um país, que tem na pessoa deste candidato Pedro Nuno Santos a sua imagem. O Pedro Nuno Santos tem aqui no Marco uma meia-irmã, que eu não vou dizer o nome. Tem alguém com quem se identifica, com quem gosta de trabalhar. E essa meia-irmã e esse meio-irmão são filhos do mesmo pai. Dr. António Costa, que mostrou ao país como é que é possível, com habilidade política, pôr em causa as instituições de direito democrático, a confiança das pessoas no país e nas instituições. Mas não são apenas filhos do mesmo pai. São netos do mesmo avô. De um engenheiro que lhes ensinou algo que até pode ser pior do que o desrespeito às instituições. Ensinou-os como é que se desperdiça o dinheiro público e como é que se caminha no sentido de colocar o país na pré-bancarrota, às portas da chamada da Troika. Felizmente, desta vez, conseguimos interrompê-los a tempo. É uma oportunidade de fazer agora o que não foi possível fazer antes de 2011. Interromper um caminho que leva a um precipício. E é por isso que o Dr. Pedro Nuno Santos, ministro à data das infraestruturas de habitação, veio ao Marco de Canaveses. Veio ao Marco de Canaveses assinar um protocolo onde prometia 8 milhões para a habitação. Muito bem, oxalá. Em junho de 2021, ora, a meia-irmã esperou. E em setembro de 2021, às portas das eleições autárquicas, saiu uma revista municipal, de tal forma era a novidade do protocolo da habitação, que foi de norte a sul do país, que foi chamada de capa. Então, na capa da revista municipal, os marcoenses receberam a meia-irmã e o meio-irmão. Naturalmente que a coligação PC-CDS percebeu que aquilo não era legal, que aquilo era um atentado aos deveres de neutralidade que as campanhas devem seguir no período autárquico, no período eleitoral. E por isso fez o que lhe competia, que foi, primeiro, enviar uma carta ao Pedro Nuno Santos, 2021, a perguntar se o ministro sabia que a sua imagem estava a ser utilizada naquela ilegalidade. Não tivemos resposta. Mas, passado 2 semanas, Pedro Nuno Santos voltou ao Marco. Aí a um comício. E Pedro Nuno Santos do Marco respondeu desta forma. Empunhou a revista, tal qual António Costa com o Orçamento de Estado de 2022 durante os debates, com a arrogância da impunidade de quem pode. Esta revista é um orgulho. E esta revista representa o trabalho que o Partido Socialista está a fazer aqui. O que é que ele destacou? Destacou a habitação, mais uma vez. 70 fogos. Estamos em 2024, nem vê-los.
Destacou, aliás, Pedro Nuno Santos, recorde-se que foi o ministro que em 2018 dizia que quando o 25 de Abril fizer 50 anos não haverá português nenhum sem habitação digna. 0 casas que, entretanto, foram feitas no Mar de Canaveses desde então. Estamos em 2024. Mas falou mais, porque é muito fácil. Estas parangonas da habitação era do viaduto da Avenida dos Bombeiros à Estrada Nacional. Estava iminente para acabar com o trânsito de uma vez por todas à chegada à cidade. Era o troço Marco Régua, que devia estar completo em 2019. Estamos em 2024, prevê-se 2027. E, portanto, foi este o papel que Pedro Nuno Santos veio fazer ao Marco com a revista. Coincidência ou não, 2 semanas depois das eleições, saiu a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, considerou aquilo ilegal. O caso passou para inquérito no Tribunal do Marco, transitou para o VIAP em Paredes, mas agora, meus senhores, isto foi um exemplo à justiça, o que é da justiça. Há muito a falar para além desta arrogância com que se lida com o dinheiro público, como foi feito com esta revista. E não é só nas parangonas. Não é só nas parangonas que estes meio-irmãos se completam. Nos últimos 2 anos, há uma evidência clara, há uma semelhança entre o governo, a maioria PS no governo e a maioria PS na Câmara Municipal. Não sei se se recordam, mas nos últimos 2 anos, 14 governantes se demitiram ou foram demitidos do governo de António Costa. Secretários de Estado, ministros e, por fim, finalmente, o primeiro-ministro. Mas no Marco não foi diferente. Em 2 anos, a Câmara Municipal perdeu o vereador do desporto, perdeu o vice-presidente da Câmara, perdeu o líder da Assembleia Municipal, só falta mesmo a Presidente de Câmara para ser completamente transparente, igual ao seu meio-irmão. Nós não acreditamos que isso vá acontecer. Mas deixa-nos a pensar. Como é possível o despudor do Partido Socialista, depois destes 8 anos, depois em particular destes últimos 2 anos, de entrarem nos debates a dizerem o caos é à direita, a barafunda está na alternativa, a solução para os problemas que o PS criou e não resolveu é o PS. Os mesmos em sítios diferentes. É esta a alternativa que o Partido Socialista apresenta a 2 semanas das eleições legislativas. Mas é o PS, e nunca podemos deixar de o repetir, nesta reunião de campanha, nesta reunião de candidatura da Aliança Democrática. Foi o PS quem mais desrespeitou o voto dos portugueses. E quem mais desperdiçou a oportunidade de, efetivamente, aplicar reformas para mudar Portugal. 8 anos a governarem. Desperdiçaram ventos económicos favoráveis. Como? Gastando milhares de milhões de euros dos nossos impostos sem qualquer retorno para as pessoas. Desperdiçaram uma maioria absoluta, política, parlamentar, com tiques autoritaristas, sem diálogo, minando a confiança dos portugueses nas instituições e nas pessoas. Mas desperdiçaram, sobretudo, o esforço e o trabalho, o sacrifício de todos os portugueses e todas as portuguesas que diariamente só querem uma coisa, que devia estar ao seu alcance, que era realizarem-se a elas e às suas famílias e terem uma vida melhor, uma vida que merecem por direito pelo trabalho que todos os dias fazem no nosso país para levar em diante aquilo que tantas vezes é difícil com todas as barreiras que este governo tem implicado. Como estes portugueses que vos falo agora, do norte a sul do país, os nossos não são diferentes. Os marcoenses, os portugueses do Tâmega e Sousa. E é uma responsabilidade que eu carrego às costas, como sabem, por ir nesta lista. É uma responsabilidade de saber que também o Tâmega e Sousa, para além dos marcoenses, depositam em mim alguma esperança de poder representar, de certa forma, esta região e impedir que continue a ser esquecida pelo poder central. Mas a verdade é que sempre que ganha o Partido Socialista... Muito obrigado. O Partido Socialista, quem perde são as pessoas, são os municípios, são as regiões, é o Tâmega e Sousa. No Marco, perdemos população e perdemos emprego. De 2022 a 2023, o Marco foi o 3º município do país, em 308, com mais gente inscrita no IFP.
com mais novos desempregados. Na região do Tâmega e Sousa perdemos poder de compra. Não há região no país com pior poder de compra do que o Tâmega e Sousa. As pessoas não têm poder de compra para viver dignamente, nomeadamente com a dificuldade que a cada dia que passa a inflação e a carga fiscal implica às pessoas. Não temos poder de compra e temos da região com o PIB per capita mais baixo do país. Ora, não é possível olhar para a região do Tâmega e Sousa e estarmos satisfeitos. Esta perda contínua é dramática, mas não é surpresa. Não é surpresa para nós, que estamos diariamente a falar com as pessoas, com os marcoenses, com as pessoas do Tâmega e Sousa. Não nos surpreende. Mas como é que poderia ser de outra forma se os governos PS têm ignorado olimpicamente esta região? É impossível. É impossível termos resultados melhores na nossa região se tivermos um governo, um primeiro-ministro que escolhe ignorar. Porque a política é decisões. A política é decidir. E, continuamente, o Partido Socialista tem decidido ignorar o Tâmega e Sousa. Sobretudo nas áreas que mais lhe competia atuar. Na saúde. 73% dos portugueses, quando lhes perguntam qual é o principal tema que querem ver debatido nestas eleições, dizem a saúde. A saúde é o grande tema do Partido Socialista nestas eleições. Não bate certo. Não bate certo o PS ter como bandeira de campanha a saúde e, ao mesmo tempo, temos 3/4 dos portugueses a dizer que isto é o que mais os preocupam e o querem ver debatido. E nós aqui no Tâmega e Sousa, como sabem, temos agora o LS, um hospital subdimensionado que assiste 500 mil portugueses de 12 municípios diferentes, que é um barómetro do que acontece na saúde do país. Nós não podemos permitir que o hospital continue a ser a porta de entrada no SNS. Mas é para aí que o PS tem empurrado as pessoas que, vendo limitada o seu acesso à saúde, que é um direito constitucional, desesperadas, não têm mais por onde ir, vão para a porta da urgência e muitas das vezes ela está fechada. Mas também no emprego e na indústria, nas acessibilidades. Que seria do avanço do IC35 se não fossem os dirigentes dos autarcas do PSD, designadamente de Penafiel? Onde é que nós estaríamos ainda na aplicabilidade do IC35 que tanto assiste e que poderá desenvolver a nossa economia na região do Tâmega e Sousa? Mas também no viaduto, mas também na habitação, na educação e na qualificação profissional. Tantas são as áreas ignoradas, esquecidas, que eu só vejo uma explicação. Eu não consigo encontrar outra justificação que faça com que todas as áreas da governação sejam ignoradas quando pensamos no Tâmega e Sousa. Isto só pode ser deliberado. Atenção, pode haver uma estratégia do Partido Socialista dizer assim: vamos ignorar o Tâmega e Sousa, porque reparem, se o Tâmega e Sousa continuar a perder pessoas, tem menos doentes. Se continuar a perder pessoas, como tem perdido, há menos gente a necessitar de habitação. Se continuar a perder pessoas, há menos necessidade de habitação, como disse, de infraestruturas. E, portanto, isto pode ser uma decisão. Em vez de investirem e resolverem os problemas das pessoas, vamos mandar as pessoas embora do Tâmega e Sousa. Porque um hospital que assiste 500 mil pessoas e não funciona, se forem 200 mil, funciona. E, portanto, vamos expulsar os marcoenses, no caso do Marco, e toda a gente do Tâmega e Sousa. Esta só pode ser, ao que nós vimos, a política do governo socialista para o Tâmega e Sousa. E não é essa a política que a Aliança Democrática quer para o Tâmega e Sousa. Para finalizar, é nisso que a Aliança Democrática se distingue completamente do Partido Socialista no que concerne à estratégia para o Tâmega e Sousa. Nós acreditamos que é possível atrair pessoas, fixar famílias, atrair investimento nacional, internacional, ganhar poder de compra. É possível ganhar poder de compra no Tâmega e Sousa. É possível ter acesso à saúde. É possível viver dignamente, no mínimo, mas pelo menos as pessoas sentirem que isto é um local que lhes pertence, onde elas fazem parte, de onde são naturais, de onde vivem, de onde trabalham, onde querem constituir família. E é por isso que, felizmente, nós temos, volta ao início, para dizer-vos: Luís Montenegro
conhece o Tameguei Sousa. Luís Montenegro, mais do que conhece, considera o Tameguei Sousa na sua governação. Mas aquilo que me dá mais confiança a mim, e eu acredito que a nós todos, de que com Luís Montenegro a Aliança Democrática vai ter uma nova estratégia para promover o desenvolvimento económico sustentável no Tameguei Sousa, é que Luís Montenegro gosta do Tameguei Sousa. É muito importante nós termos um Primeiro-Ministro que goste de nós, que goste do Tameguei Sousa, e o Luís Montenegro vai ser o Primeiro-Ministro que vai levar a Aliança Democrática ao Governo. Muito obrigado a todos. Viva o Marco Canaveses, viva o Tameguei Sousa, viva o norte do país, viva Portugal, viva a Aliança Democrática, viva Luís Montenegro. Muito obrigado a todos. Bom resto de jantar. Portugal! 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 Portugal!